Minha diretoria, nunca ignoremos o fator clássico numa decisão, mas é fato, todo mundo quer saber e todo mundo fica com essa perguntinha maldosa de falar assim, aí, você vai ser o meme que vai falar que o Vasco tem grande chance contra o Flamengo, você vai ser o cara que vai bancar exageradamente como outros que o Flamengo é 100% classificado e tal, ou você vai ficar no muro e tal. O que você acha? O Flamengo e Vasco da próxima semana, e são 2 jogos, né? Se fosse um jogo só, eu acho que poderíamos até imaginar aí que, não, porra, quem sabe, né? Um Vasco, porra, por que não, né? Um clássico, se equilibra forças num clássico, né? Claro que tem um desequilíbrio natural técnico, mas no clássico isso dá uma diminuída, né? E eu falei ontem muito disso na live aqui depois do jogo do Vasco e Botafogo. Eu falei, gente, a torcida do Vasco tem que ir, né? Porque é uma coisa psicológica importante, você chegar num clássico e sentir um ambiente meio a meio. Se você sentir um ambiente de 70-30, 80-20, você já se coloca, você já entende o patamar do jogo, né? E você começa a ganhar um clássico muitas vezes ali. Então o torcedor do Vasco tem que fazer a parte dele e, por mais difícil que seja acreditar que em 2 jogos o Vasco vai conseguir parar o Flamengo, que voltou a jogar o melhor futebol da América do Sul. O futebol do Flamengo hoje é muito bom mesmo. O Felipe Luiz conseguiu resgatar uma série de coisas, conseguiu fazer o elenco comprar o que ele queria. Quando você conversa com qualquer jogador do Flamengo fora, né, do ar, e acho que nenhum deles engaria no ar, é muito nítido o que eles falam. Porra, a gente adora o Felipe, a gente comprou ideia, a gente gosta do que ele tá fazendo, a gente gosta de jogar com ele e tal. Os caras estão felizes. E jogador feliz, irmão, com o time forte, comprando o barulho do treinador, é foda. Ainda mais um treinador como o Felipe Luiz, que é um cara extremamente focado, preparado, estudioso, um cara de outra geração, né? De uma geração que vem aí do futebol brasileiro, de treinadores com esse novo perfil que a gente, como eu falei aqui durante um tempo, talvez 10 anos eu fale isso, tem um gap, e esse gap ele é corrigido por geração. Ele nunca é corrigido no grito e nem gritando no microfone falando, tem que trocar, o treinador brasileiro é isso aqui não vai acontecer, irmão. Isso é uma geração que vai trocando, é aos poucos. Todo o processo ele é lento e ele acontece no tempo dele. Não adianta você gritar que amanhã de manhã vai aparecer 8 treinadores brasileiros e falar, me formei na UEFA. Não vai acontecer. Então, é um processo. Né? E nesse processo o Felipe Luiz parece ser um dos caras, parece não, tenho certeza que é um dos caras dessa nova geração de treinadores brasileiros que vai brilhar muito. O Flamengo tem um time muito melhor que o do Vasco, muito mais bem treinado, muito mais confiante, num momento muito melhor, com peças individuais muito superiores, e é muito difícil imaginar um cenário que em 2 jogos o Vasco consiga reagir ao Flamengo durante 2 partidas. O que pode acontecer? Ou o Vasco segurar o primeiro jogo e no segundo acontecer alguma coisa, tipo um pênalti, uma expulsão logo no começo e tal, pode acontecer. Né? Nós estamos falando de 2 jogos decisivos, um clássico, então ignorar o fator clássico é tão burro quanto negar o favoritismo do Flamengo. Você acha que o Flamengo passa? Acho que passa e passa bem do Vasco. Se fosse um jogo eu não apostaria tudo não, mas em 2 jogos eu acho que a chance é muito pequena do Vasco. Porém, a gente tem algumas coisas aqui para considerar. Vamos pegar o retrospecto do Vasco esse ano aqui. O Vasco foi ganhando os jogos a la Carille, né? Ganhando de quem ele tinha que ganhar. 2-0, 1-0, tal, empata com Volta Redonda, né? Aí pega o Fluminense, perde o Fluminense. Aí pega o Sampaio Corrêa fora de casa, empata. Pega o Flamengo, perde 2-0. Pega o Rondonópolis, ganha o jogo. E agora ganha o jogo do Botafogo, com uma partida horrorosa do Botafogo, mas o Vasco fazendo legalzinho o papel dele. Nós estamos falando de um confronto muito desigual, de um time que está sendo montado agora por um treinador que está extremamente focado em entender que o time do Vasco tem sérias limitações, e essas limitações fazem com que ele tenha que se defender para buscar 1-0, 2-1, e é isso que ele vai fazer, e é isso que o Vasco precisa nesse momento. Mas as figuras de desequilíbrio dos 2 times, o Flamengo tem várias figuras de desequilíbrio, que nenhuma delas nunca chegou no nível, por exemplo, que o Coutinho já chegou na vida dele. Só que a figura de desequilíbrio do Vasco, ela não desequilibra porra nenhuma. Há 6, 7 meses, sei lá quantos meses o Coutinho tá no Vasco, não aconteceu nada. O Payet, de vez em quando, tal, mas assim, também não. Então, tem 2 pontos principais aí no time do Vasco que atrasam demais em relação a uma possibilidade de você fazer frente ao Flamengo. Payet e Coutinho. São os 2 jogadores que você deposita a possibilidade desses caras acharem numa partida em comum um resultado em comum, com lances incomuns para empatar e para igualar um jogo desse. Não está acontecendo. Pode acontecer? Porra, tomara que aconteça e os 2 deslanchem no resto do ano, que seja maravilhoso o futebol brasileiro ter esses 2 caras jogando o que eles podem. Mas é fato que até agora a contratação do Coutinho não deu em nada, porque o Coutinho joga algumas partidas ok e tal, mas ninguém contratou o Coutinho para jogar ok. Ninguém contratou o Coutinho para jogar bem. Contratou-se o Coutinho para ele acabar com o jogo, para ele te dar vitórias improváveis, por exemplo, essa contra o Flamengo. Então, esse Coutinho ainda não apareceu, nem chegou perto de aparecer.
o Payet já se tem muito mais vontade de que fale, pô, daqui a pouco o Payet vai embora, do que esperar que o Payet vai explodir e jogar tudo que ele pode. Você tem um garoto lá na frente, você tem um outro garoto entrando aqui no lado e tal, o Verratti que é um fazedor de gol, uma dupla de volantes são bons jogadores, mas não tá ajeitado, não tá tudo ajustado ainda, tipo o Flamengo que tá jogando com o mesmo time há muito tempo. Então a falta de ajuste, de entendimento, de confiança, etc., obviamente dá um favoritismo muito grande para o Flamengo. Negar isso seria loucura. Só que favoritismo não é resultado final, gente. Então, o Flamengo ainda tem a vantagem, né, de ter feito a melhor campanha. Então o Flamengo ainda encerra no Maracanã. O jogo de ida em São Januário é um outro fator que a gente tem que colocar nessa balança. Primeiro, não deve acontecer. Segundo, não pode acontecer. Com todo respeito a São Januário, as questões mais fanáticas vascaínas e tal, não dá. Porque se os dois jogos são meio a meio, como diz no regulamento, não tem condição nenhuma de fazer um negócio desse. No atual cenário do Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, não tem condição. Porque num jogo desse, irmão, só vai organizada. A família não vai. Então você tá pedindo pra dar uma merda ali de um tamanho considerável. Não tem porquê. E pro Vasco, eu vou te dizer, mesmo se o Vasco propor ao Flamengo, o Flamengo vai aceitar, tá? Porque o Flamengo não é trouxa. Se o Vasco falar, não, vou jogar 100% a minha torcida na ida e 100% a sua na volta, é vantagem pro Flamengo. A decisão vai ser no Maracanã com 70 mil flamenguistas. Você vai jogar lá com 15, 20 mil vascaínos no primeiro jogo e o Flamengo sem pressão nenhuma. É muito mais fácil o Vasco ter 2 clássicos de ambiente meio a meio no Maracanã com o Flamengo do que ele ter um jogo pra ele e o outro jogo todo pro Flamengo. É muito mais negócio pro Vasco. Então, aceite jogar as duas partidas do Maracanã com meio a meio. Dá teu jeito de pegar o teu 50% de ingresso e não deixar na bilheteria, porque esse é uma cagada recorrente. Se você permite que um dos times vá comprando os setores, né, que não são pré-estabelecidos, alguma coisa assim, você perde esses ingressos. Então, o Vasco que haja nos bastidores para garantir os 50% dele, porque isso é muito importante pro Vasco. Né? O Flamengo, cara, ele não tem problemas. Eu não tenho por que ficar aqui fazendo grandes análises do que o Flamengo tem que fazer. Eu não tenho. O Flamengo simplesmente tem que entrar em campo. O torcedor do Flamengo vai estar lá, como sempre está. O time tá voando, tá tudo dando certo. O time é suficientemente melhor do que o adversário para ganhar os 2 jogos. Então, assim, dentro da normalidade, o Flamengo passa com tranquilidade. Só que o futebol não é uma normalidade. E é nisso que se apega o vascaíno. Então, cara, sem esse negócio de São Januário, dá o teu jeito, Vasco, diretoria do Vasco, de pegar a carga de ingressos e distribuir entre os vascaínos para que tenha meio a meio. E ali, irmão, joga tudo no fator clássico e numa bola talvez do Coutinho, porque imaginar que hoje o que joga o Flamengo e o que joga o Vasco vai dar jogo em 2 jogos é realmente muito difícil. Não tem exagero nenhum em dizer que o Flamengo é absolutamente favorito, o que não quer dizer que o Flamengo vai se classificar. São 2 coisas bem diferentes.